Alguém diz assim: pastor Zé, o senhor bate muito em profetas. Sabe por que eu bato muito? Primeiro porque a Bíblia é quem bate, não sou eu, não é isso? Eu jamais chego aqui à frente ou trago a palavra para falar de mim mesmo. Sempre que eu estou aqui, eu estou falando a palavra de Deus. É porque uma falsa profecia, uma mentira, parece que ela tem mais poder do que a palavra verdadeira. A gente pode observar que o povo, em especial, a maioria, eu não vou colocar todo mundo no mesmo barco, mas a maioria das pessoas, elas são mais tendentes a acreditarem naquilo que é dito, entre aspas, de uma forma espiritual, do que sentar para querer ouvir a palavra de Deus. São poucas as pessoas que querem estar no culto com desejo verdadeiro para ouvir a palavra do Senhor. Eles gostam do pastor que faz show, do pastor que grita, da pregadora que sai correndo, do que bate na mão. E eu sei o que é emoção e sei o que é poder de Deus. Agora, quando eu falo aqui de falsos profetas, eu já deixei bem claro e eu quero mais uma vez ressaltar de modo tônico. Eu creio na profecia de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio nos mistérios de Deus. Agora, eu sei também, levante sua Bíblia aí, pastor. Eu sei também que essa aqui é a maior profecia de Deus para a humanidade. Eu não posso viver atrás de profetas, profetisas, de sonhadores, sonhadoras. Eu tenho que pautar a minha vida na santa e gloriosa palavra de Deus. Fora dela, nós não temos outro meio para obter a salvação em Cristo Jesus, porque ela fala de Cristo. Então, que isso fique bem claro. O falso profeta, a Bíblia já tem 2 capítulos no Velho Testamento para alertar sobre eles. 1, Deuteronômio 13. 2, Deuteronômio 18. Já nos tempos de Moisés, existiam os falsos profetas. E o Senhor, ele vem advertindo contra esses falsos profetas. Então, quando Deus queria revelar a vontade dele, porque quem foi que pediu profeta para o povo? O próprio povo. Vocês se lembram que quando Deus falou com Moisés do monte, Deus mandou que todos estivessem lá. Está lá em Êxodo 19. Mas quando eles viram o monte fumegando, a glória de Deus, eles tiveram medo. E como eles tiveram medo, eles disseram: não, Moisés, fala com Deus, e aí você vem para nós e fala de Deus para nós. Então, nós podemos analisar que o profeta fala de Deus ao povo. É por isso que ele é caracterizado como porta-voz de Deus. O sacerdote tinha a missão de representar o povo perante Deus, fazer intercessão pelo povo. Já o profeta, à luz da palavra, pela vontade do povo, ele tinha a missão de falar de Deus para o povo. E esse movimento profético, ele nasce com Moisés. Você tem essas 2 passagens, capítulo 13 de Deuteronômio e o capítulo 18. Depois você pode ler com muito cuidado, ok? Agora, aqui o profeta do qual a Bíblia está falando é aquele que age, é aquele que vem com a voz de Deus, é aquele que vem com a mensagem do Senhor sob a inspiração do Espírito Santo. Ele não tem outro interesse, ele não tem interesse de ser grande, ele não tem interesse de ser famoso, ele não tem interesse de ser aplaudido, ele não tem interesse de ser reconhecido. O verdadeiro profeta, a única missão dele é de falar de Deus para o povo. Então, quando você tem um profeta que ele se arroga, que ele se ufana, que ele se coloca como espiritual, como tentando sufocar os outros, esse profeta, ele não está na unção do Espírito de Deus. Porque o verdadeiro profeta é aquele que vem no poder do Espírito Santo. Está aqui, ó, Navi do hebraico é isso. Ele vem com a voz divina para falar ao povo.
Agora, tem os profetas falsos que dizem estar sob a inspiração do Espírito. Esse é pior. Esse é pior. Por que esse é pior? É porque ele vem para o povo, ele engana o povo, dizendo que foi enviado de quem? De Deus. O profeta que envia em nome do Senhor, quando Deus não tinha dado a ordem para ele falar. Por que eles eram os piores, pastor Aziel? Porque o profeta falso, quando ele se levanta e diz, eis que Deus diz, eis que eu te falo, minha serva. Não é assim? É fácil acreditar, porque até aquele momento não há um elemento externo que diga logo que ela está com falso. Aí sim. Por isso que esse aqui é pior. Se é um profeta do demônio, se é um profeta da feitiçaria, se é um profeta do diabo, que ele diz que adora Satã, todo mundo já reconhece. Já sabe. Agora, aquele que está aqui dizendo que tem o Espírito Santo, que tem Deus e profetiza, esse nós não temos como. Porque o elemento que prova que ele vai ser de fato o profeta verdadeiro é o cumprimento. E nem sempre a profecia se cumpre naquela hora. Então qual é o problema da igreja? Tu está filmando direito? Joga para cá. Verdade de Deus para o Brasil. Nunca creia logo no profeta quando ele falar. Ainda que você esteja necessitando daquilo ele falar para ti, espere acontecer do jeito que ele profetizou. Porque a autenticidade de um profeta não está simplesmente no que ele diz, no que ele fala, no que ele está prolatando. A autoridade de um profeta, como porta-voz de Deus, é quando a profecia se cumpre. É quando ela se cumpre. Se não se cumprir, aquele profeta, ele é o quê? Falso. Ele é mentiroso. Vamos lá para Deuteronômio 18. 22. Vai. Quando o profeta tal falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba o profeta falou, não tenhas temor dele. Aí tem irmão que fica aqui, pastor Zé, você não tem medo da mão de Deus? Eu tenho, não é assim? Você não tem medo de Deus? Eu tenho, mas eu tenho se eu pecar, eu tenho se eu falar, se eu errar. Agora eu falar de mentiroso, eu falar de profeta enganador, eu falar de profeta que é uma farsa, eu não tenho medo não, porque a minha própria Bíblia diz aqui, não tenha medo, olha aí, lê aí. Não tenhas temor deles. Não tenha respeito, esse profeta, ele é arrogante, esse profeta, ele é soberbo, né, que está dizendo, por que ele é arrogante? Ora, se Deus não mandou, meu irmão, e ele vai falar em nome de Deus, ousadia, né, diga aí, ele é o quê? Já é bastante ousado falar uma coisa ousado, que Deus não falou. Saliente, prepotente, porque olha para cá, tá filmando direito, Caio? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o grande problema nosso hoje, pastor Luiz, é que você quando vê uma pessoa já no espírito de arrogância, aqui é Deus falando na minha boca, olha a mão de Deus, rejeita essa profecia dele. Quando você vê uma pessoa com profecia bajuladora, rejeita. A verdadeira profecia, alguém que vem na força de Deus, vem na humildade, vem na sinceridade, e ele não quer saber se a pessoa está gostando ou não, ele entrega o recado de Deus, diga aí. E vai embora. Pronto. Esse é o verdadeiro profeta. Então ouçam bem, queridos, não havia elemento, pastor Luiz, externo, que dissesse assim, esse aqui é profeta. A prova de que ele era profeta era só quando ela se cumpria. E se essa profecia levava um tempo para se cumprir, então eu não poderia dizer logo que ele era homem de Deus. Eu teria que esperar se cumprir para eu dizer assim, a palavra que Deus falou na tua boca é a verdade. Então, muito cuidado com isso. Todos esses profetas que estavam profetizando bem para Acabe, comiam na mesa de quem? De Jezabel. Eram profetas o quê? Falsos, profetinha de meia tigela, profetazinha que queria agradar, profeta que queria... Olha para cá, tu está filmando direito, Caio? Um homem de Deus, um profeta de Deus, ele nunca prega em púlpito de igreja para agradar pastor, para agradar liderança. Ele respeita, mas ele não chega. Tem homem que na hora que chega na igreja, ele já começa, presidente, eu vou lhe dizer, Deus, para agradar o presidente que convidou ele. É assim ou não é? Hein?
Na mesma hora que entra já é. Na hora que entra, ele já entra. Olha, Deus te colocou, ele vai te exaltar. Homem de Deus tem compromisso é com a palavra. Ele não tem compromisso em exaltar. Observe que os bajuladores de Acabe disseram para Micaías: todos em uma só voz concordam e só dizem coisas boas. Aí o que ele disse? Porém Micaías disse: vive o Senhor. Eita glória! Que o Senhor me disser, isso falarei. Pronto, o que o Senhor me disser, isso falarei. Eu falarei. E esses dois homens aqui, Ezequiel e Jeremias, vão lutar contra uma classe de profetas falsos. Esse daqui, Jeremias, sabe por que eu gosto de Jeremias? Porque Jeremias, irmão, ele era um profeta que queria para o povo uma base moral, uma base ética e uma base espiritual. Às vezes tem irmão, tu tá filmando? Às vezes tem irmão, olha para cá, bota bem aqui. Às vezes tem irmão, às vezes tem igreja, às vezes tem congregação, que na hora que o profeta, meu querido, não se zangue comigo, que eu vou falar aqui é da Bíblia. Na hora que ele pega o microfone, ele já começa dizendo: olha, queridos, aquela irmã de blusa vermelha. Aí ele desce na multidão: eu tenho visto as tuas lágrimas. Isso pode parecer bom, pode alegrar a pessoa, mas muitos fazem isso, sabe para quê? Para mostrar perante a congregação que ele é o quê? Profeta. Fala aí, que ele é o quê? Ele é profeta. E o que ele é mais? Ele é espiritual. E o que mais? Ele é homem de Deus. Pronto. Muitos fazem isso para que a congregação olhe para aquele pregador, para aquela irmã. E tenha temor dele também, né? Que tenha temor dele, né? Assim, eu sou de oração, não brinque comigo. Tu é bruxo, é? Eu já falar sobre as bruxas na igreja. Para você provar que é homem de Deus, não é pelo que você diz, é pelo teu caráter, é pela tua vida santa, é pelo teu viver honesto, é pelo teu comportamento, é pela tua vida de um bom pai, de um bom esposo, de um bom marido, de uma boa dona de casa, de uma boa serva de Deus. Você não prova que você é de Deus só abrindo a boca e dizendo: eis que o Senhor me diz. Pode ser balela e pode ser mentira do coração. Eita, rapaz. Sabe por que eu gosto de Jeremias? É porque Jeremias, a base dele é a ética, a base dele é a moral, a base dele é a santidade. Um verdadeiro profeta, mais do que falar em nome de pessoas, mais do que adivinhar futuro, o que ele mais deseja, o que é, pastor? Que um profeta de Deus, cheio de Deus, mais deseja para o povo. Deseja que o povo se aproxime de Deus em santidade, né? Viva em santidade. É só isso. Hoje tem muitos que estão procurando dizer assim: Senhor, me usa, Pai, mostra para o povo que eu sou teu servo, mostra para o povo que Deus quer santidade, mostra para o povo que Deus quer que o povo se volte para a palavra, mostre para o povo que Deus está interessado em uma nação santa. Não basta apenas eu ser profeta e estar botando medo no povo. Vai cair uma barreira. Olha o que vocês não esperam que vai acontecer para o Brasil. Olha, América! Levanta a tua voz e digam: se arrependam. Deus ama vocês. Se voltem para a palavra. Provérbio 1,7 diz: o temor ao Senhor é o princípio da... E a loucura? A loucura que a Bíblia está falando aqui, irmãos, ela, se vocês analisarem dentro desse contexto bíblico, essa loucura aqui, moral, eram pessoas que estavam comprometidas com o pecado de modo consciente. Falsos profetas. Tem muitos aí que sabem que não estão falando. Olha para cá, bota para cá. Tem muito, tu sabe, meu filho, tu sabe que tu está profetizando? Tu estás profetizando, mas não é Deus que está mandando. Tu estás inventando da tua mente, tu estás inventando do teu coração. Tu queres ganhar popularidade, tu queres ganhar prestígio, tu queres mostrar para o prefeito que tu é escolhido, tu queres mostrar para o presidente que tu é o bambambam, tu queres mostrar para a igreja que tu és o único que tem intimidade, mas tu não passas de um falso profeta, parede branqueada. Esses profetas que estavam profetizando nos dias de Jeremias e Ezequias, eles falavam em nome de Deus, profetizavam em nome de Deus, mas eram bancados pelo rei, eram protegidos pelo povo civilmente, só que a maioria deles eram adúlteros, eram pecaminosos. Tem muitos aí, um dia desse eu estava num local e uma irmã disse assim: olha, o fulano de tal é usado por Deus. Aí a outra disse: mas eu soube que ele profetizou aqui e foi para outra igreja e lá ele estava adulterando com a fulana de tal. Aí a irmã disse assim: mas Deus usa quem quiser, Deus usa uma jumenta.
Estão entendendo? Ali não é Deus quem está usando, é o diabo que está usando. E alguém diz assim, mas ele falou uma profecia que deu certo com a minha vida. Ora, o diabo sabe o que você quer, o diabo sabe o que você deseja. Ele entra nesse falso profeta e traz profecias de onde? Do coração. Do coração. Do coração. Ah, se você analisar a falsa profeta, a médium, lá de 1 Samuel 28, ela disse um bocado de verdade que era de Samuel, sim ou não? Mas é porque ela também já tinha conhecimento. E o diabo estava nela, usando-a. Então, há muitos que dizem assim, mas o fulano de tal falou para mim e se cumpriu. Por quê? O diabo sabia o que estava, o que você queria, o que você desejava, e ele insufla, ele joga no coração do falso profeta. O que é profecia do coração, pastor Ziel? São profecias marcadas pelas emoções e pelos desejos. Às vezes, eu vou dizer uma verdade aqui para vocês, eu vou revelar. Às vezes eu estou aqui tomado da glória de Deus, eu dizia assim, rapaz, eu podia dizer isso ali para o fulano? Não é assim? Você já sentiu isso? Pois é, mas às vezes é coisa da minha, porque quando é de Deus, se for de Deus, eu vou ser incomodado para chegar lá e entregar. Não é assim? Então pode haver a profecia só da emoção. Às vezes você está aqui e é tomado por uma emoção e marcha para aquela pessoa e diz. E não acontece. Porque foram profecias do coração. Há outras que são profecias de desejo. Às vezes você quer ser grande, quer ganhar dinheiro, quer ganhar fama, quer ganhar nome com o presidente da igreja, quer ganhar nome com a fulana de tal. Eu conheço muito profeta aí que não trabalha. Olha para cá, bota para cá. Hein? Tem um monte de profeta aí que não trabalha. É só na casa de irmã Ricona, profetizando o quê? Profecias do coração. É dele mesmo. Então aqui, todos os profetas dos dias de Ezequiel e Jeremias, eles só profetizavam do coração. O profeta, agora ele vai desmascarar os falsos profetas. Vamos lá, leia o versículo aí. Assim diz o Senhor Jeová. Sim. Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Para aí, pastor, qual era a fonte dessa falsa profecia? O próprio espírito. Meu irmão, a Bíblia está clara ou não está? Qual era a fonte? Diga aí bem forte para eles escutarem. Qual era a fonte deles? O próprio espírito não deles. Era Deus? Não. Era o espírito de quem? Deles mesmos. Pronto, vai lá. Siga com o verso 4. 4. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Olha o sarcasmo do Ezequiel. Os teus? Profetas. Não era profeta de... Pronto. Os teus. Tem profeta na igreja? Tem profeta no meio da multidão? Mas pode ser profeta só da multidão. Pode ser profeta só na igreja, sem ser profeta de quem? Pronto. Aqui, o conteúdo era deles. Como é que diz? Verso 4. Os teus profetas são como raposas no deserto. Sim. Resultado, versos 6 e 7. Resultado. Vem vaidade e adivinhação mentirosa aos que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa quando dizeis o Senhor diz, Deus. Sendo que o tal, eu tal não falei? Deus nunca falou, só mentira deles. E agora o destino, verso 8 e 9. Olha o destino deles. 8 e 9. Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Sim. Como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. No espírito dele, no coração deles, eles inventavam as profecias. Deus nunca falou. Agora a Bíblia diz que a mão do Senhor, o destino do falso profeta é a mão de Deus. Então, observem que Deus já chamou esses profetas de profetas loucos. Porque o louco, ele zomba de Deus quando fala, quando Deus não. O louco inventa quando Deus não. O louco diz que teve visão quando Deus não deu. E por que é louco? Porque só um louco ousa. Olha para cá, meu filho, não brinque com Deus. Não é assim? O Nabal, o louco, o tolo, que diz que não há Deus, amanhã ele vai sofrer o castigo da ira de Deus. Isso é muito pesado, isso é muito forte.
O que que eles promoviam? O que que os falsos profetas promoviam? Falsas esperanças. Fazia o povo esperar uma profecia que não seria cumprida, verdadeira. Enquanto que do lado de Ezequiel e Jeremias, eles estavam dizendo: se entreguem, trilhem o caminho da santidade, vão para cá, não façam desse jeito. Esses falsos profetas, eles promoviam uma falsa esperança, uma falsa ilusão. Quantos não já entraram na casa de pessoas doentes? Tem uma pessoa aqui no nosso estado que ele disse que um dia chegou em um local e aí uma pessoa disse assim: teu pai não vai morrer. Eis que o Senhor diz, o Eterno fala. E não demorou nada. Essa pessoa até hoje não gosta de crente, não tem contato. Por quê? Porque foi uma falsa profecia. Você pode chegar na casa, o que custa você chegar na casa da pessoa? Olha, o senhor está doente, Jesus tem poder para lhe curar, Jesus tem poder. Mas se você for para a eternidade, o melhor é você ter a salva. Eu vou orar para Jesus lhe curar. Se ele quiser, ele pode lhe. Se não, a melhor coisa é a preparação da sua vida para com Deus. Ore e aí pronto. Aquela pessoa não vai ficar decepcionada e nem vai ficar com uma negatividade sobre a nossa fé. Por quê? Porque você nunca enganou. Não é assim? E esses profetas, eles não tinham fundamento moral, ético e espiritual. Sabe o que acontece hoje? Há muitos que estão profetizando, fazendo adivinhação, profetizando que os dias vão melhorar, profetizando que a casa vai ser melhorar. É melhor você profetizar a palavra para uma vida santa, vida de compromisso com Deus, vida de santidade, vida de temor. Essa é a melhor. Porque às vezes eu posso profetizar, tua casa vai melhorar, mas o camarada continua onde? No pecado. Às vezes eu posso profetizar, o Senhor vai abrir as portas e Ele está fechando tua sepultura. E aquela pessoa continua no pecado, na ruindade. É melhor viver e profetizar uma vida de santidade para com Deus. Rapaz, hoje tem um bocado na igreja, não tem? Adivinhando carteira de identidade, adivinhando o que mais? Adivinhando placa de carro, adivinhando placa nome de carro, filho, nome de gente. Nome de gente, né? Assim, melhor do que você adivinhar é você pregar o evangelho na íntegra. Olhe para cá, meu querido profeta, pregue a Bíblia, ensine a palavra. Se Deus te revelar alguma coisa, vá lá e fale. Mas não seja profeta para buscar popularidade. Pregue o evangelho. É assim que a Bíblia ensina. E aí Deus diz assim: olha, a casa de vocês vai fazer o quê? A parede vai cair. Esses falsos profetas que não queriam pregar a santidade, os verdadeiros valores éticos e morais, eles construíam uma moral falsa, de aparência. Aqui Deus diz assim: olha, vocês construíram para o povo uma esperança falsa, um ânimo falso, uma santidade falsa. Vocês construíram. Oh meu Deus, irmão, olha para cá, bota para cá, bota para cá. Tem tanta gente que está numa construção falsa, uma espiritualidade falsa. Tem muita gente que está construindo a casa, não com pedras preciosas, como diz Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3. Pedras preciosas, pérolas, prata. A casa é construída com palha, com bagaceira, pedra velha sem cimento. Olha para cá, a tua casa vai cair, falso profeta. Aqueles que não prezam pela santidade, pela verdade, pela justiça, a casa vai cair. Porque tem mulher que é verdadeira. Eu conheço irmãs usadas por Deus, delas que já me profetizaram, e Deus cumpriu. Deus cumpriu. Mas mulheres sem meninice, mulheres que não tem a casa dela cheia de pessoas atrás dela para profecia. Olha para cá, tá filmando direito? Uma verdadeira mulher de Deus, ela sabe que tem que ir para o culto, ela sabe que tem que respeitar a Bíblia, ela serve a Deus com oração, e ela não tem a casa dela para ser guru ou profeta como é que ele chama? Profeta de Araque. Olha, se tem, olha para cá, bota para cá, Brasil. Ei, minha irmã, se a tua casa é casa para juntar gente, para estar atrás de você em profecia, você já está fora do padrão de Deus, porque você não é a voz perfeita de Deus. Deus pode lhe usar, entregue seu recado e manda a pessoa, vai para sua casa, irmão. Não é assim? Como é que diz? Ver sua vida. Vai ver sua vida. Olhe para a Bíblia, seja santo. Eu estou lhe dando uma profecia de algo. Eu não estou lhe dando profecia para ser santo, para ser perfeito, porque está na Bíblia. Vá ler sua Bíblia, vá ser crente. Outra, aqui em casa não é lugar para fazer culto. Tem a igreja, tem o templo. Agora tem irmãs que fazem questão.
Hein? Se mudam para cada profeta. É isso? Como é? Fala isso. Elas se mudam, passam o tempo todo para o irmão cada só anda profeta. atrás dela. Tem delas que só anda atrás com a irmã atrás. Às vezes é uma irmã rica, é uma empresária, e atrás dela, quem é que está atrás dela? As profetas. As profetas. Porque aquela irmã, aquela ali, ela tem uma guru. A guru é a profeta. Tem uma bruxa atrás dela. Quem é a bruxa? É a profeta. Mulher de Deus, vive pela Bíblia, e quando Deus a usa, ela sabe que Deus usou para um detalhe. O importante é ser crente, é ser santo, é ser verdadeiro e seguir a palavra de Deus. É assim. Porque Deus pode me usar para o pastor Luiz ter um problema na vida dele ou na casa dele, ele está passando uma luta, e para fortalecer ele, de repente eu termino aqui a mensagem, eu vou sair no pastor Luiz, Deus me disse isso do Senhor. Não é assim? Está acontecendo isso? Tá. Eu vou orar aqui por você. Pronto. Agora, aí ele tem outro problema. Pastor Zé, eu estou com outro problema. O que é que Deus lhe disse? Ele vai para a tua casa, pastor, crie vergonha. Não é assim? Crie vergonha. O que o senhor quer? Você tem que seguir a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia diz examinar as Escrituras. Buscar a santificação. Está lá em 1 Tessalonicenses 4:3. Eu não tenho que viver atrás de profeta. Não tem mulheres de Deus. Olha o tanto de mulheres aí usadas por Deus. Pregavam a palavra de Deus, profetizavam. Mas tem mulher também ruim, sem vergonha, que quer usar o nome de Deus. Olha essa daqui, falsa. Noadias, dos dias de Jeremias. Ela estava junto com Sambalá, com Tobias. Essa aqui era ruim, contra a liderança. Ela estava contra Neemias e ela estava a favor dos que não prestavam. Outra bicha veio do diabo. Como era o nome dela? Jezabel. Está em Apocalipse 2:20. O espírito de Jezabel está presente em muitas profetisas. Tem delas que bate o pé e diz: eu é que sou usada. Eu sou usada. Não é assim? E não brinca comigo. Bruxa! Tu é bruxa. Eu vou mostrar na Bíblia agora. Essas profetisas aqui, falsas profetisas, sabe o que elas faziam? Para iludir o povo e ser contra Ezequiel e Jeremias, elas faziam, sabe o que, pastor Luiz? Elas faziam fitinhas, meu Deus. Olha, elas faziam fitinhas, não é assim? Elas faziam invólucros, e aí botava, disse, isso aqui eu estou botando, porque na hora que tu passar em tal lugar, a maldição não te pega. Não vai te pegar. Elas faziam travesseiros, elas faziam véus, de acordo com a cabeça da pessoa. Isso aqui vai te proteger. Tem muita irmã que diz, daqui da mão. Ele vai na casa da irmã profeta. Aí ela diz, irmã, porque minha vida está ruim. Eu vi algo em você mesmo. Mas agora, como eu toquei na sua mão, vai em paz. Não é assim? Paz. Isso é conversa para boi dormir, rapaz. A Bíblia diz no Salmo 91, Salmo 121, o Senhor abençoa a tua entrada e o Senhor abençoa a tua. Pronto. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Não é assim? Pronto. Nenhum mal te sucederá. Quem é que te protege? Fala aí, quem é que protege? Senhor. É o Senhor. E Deus pode até dizer, olha, pastor Luiz, vai ter uma luta aí, mas Deus está com você. Não é assim? É desse jeito. Agora, eu andar atrás só fulano que tem palavra de Deus? E onde é que fica o pregador da palavra? E onde é que fica essa maior voz aqui que é a Bíblia? Essas mulheres aqui, falsas profetisas, elas tinham práticas misturadas com magia negra, sincretismo, misturava pedaço de carne com as coisas sagradas, cevada, e buscava pela sorte adivinhar. Essas falsas profetisas, elas serviam aos falsos profetas para serem contra quem? Ezequiel e Jeremias. Então, queridos, isso aqui é muito pesado, porque essas falsas profetisas, elas trabalhavam aquelas almas que eram simples, que poderiam ser salvas pelas mentiras delas, pelas ilusões, levavam as pessoas para os falsos caminhos. Meu Deus do céu. E essa fitinha que eu estou botando no teu braço, e esse negócio, na hora que eu tocar na tua cabeça, tu vai sentir um negócio. Ora, a gente já vive de emoção, e o povo tem as suas superstições, eles aproveitavam todo esse cenário. Irmão, é tão simples, olha para cá, tu está filmando direito, Caio? Eu como homem de Deus, eu não tenho coragem de iludir ninguém. Quando a pessoa me pede uma oração, eu apenas oro. Pai Celestial, abençoa teu filho. Pronto, na hora que a pessoa chega, olha, na hora que você foi se aproximando, Deus me disse que você viria. É simples, porque não tem nenhum elemento que vai logo caracterizar que ele esteja mentindo. Não é assim? Tem irmão que fica, pastor, diz alguma coisa, o que é que você ouviu de Deus em mim? Fala alguma coisa. Vá ser crente, rapaz. Lê tua Bíblia, seja santo, e quem cuida da tua vida é você.
Outra coisa, olha para cá, olha para cá. Não tenha medo de profeta que anda dizendo que tu vai morrer, que a tua vida vai se acabar, que tu vai ver. Se tu fores crente, sincero, fiel e obediente à Bíblia, nenhuma dessas pragas cairão sobre a tua vida. Segue teu caminho, rapaz. Quem não fala a verdade, quem não prega a verdade, destrói. Sabe por que eu me preocupo só em pregar isso aqui? Olha para cá, irmão, pai, mãe, filho. Olha aqui, ó. Sabe por que eu só prego a Bíblia? Porque isso aqui constrói tua vida. Uma falsa profecia minha pode destruir. Quantos casamentos destruídos? Quantas vidas destruídas? Quantos lares destruídos por falsos profetas? É por isso que eu prego a Bíblia. Se tu quiseres ser crente, está aqui. Eu prego Bíblia. Eu não invento. Eu não fico no púlpito. Olha, Deus está me dizendo. Deus já está dizendo aqui na palavra. Olha, eu estou tendo uma visão. A visão está aqui na palavra. Então pronto, se tu creres, serás abençoado.